Amém. Bom, alterei as configurações, porque antes não estava, eu tive que pausar o vídeo anterior, a transmissão anterior, porque o vídeo não estava com transmissão pública. Acho que estava só para os meus amigos do Facebook. Então agora eu acho que já está para todos. Transmissão pública para todos. Acho que agora já está em transmissão pública a todos, né? Então, como eu estava dizendo no vídeo anterior, que foi cancelado, né? Que eu tive que cancelar para a gente poder colocar para todos. Beijo, tia Júnia. Deus abençoe também. Abraço para toda a família. Então, assim, a palavra que eu vou partilhar hoje com vocês é algo que Deus tem tratado comigo, principalmente, né? Como eu estava dizendo no vídeo anterior, tudo que eu venho falar sobre o Senhor, sobre Deus, é algo que o Senhor primeiro ele trata comigo para depois eu falar. Primeiro eu tenho uma experiência para depois falar. Eu não falo nada que eu não tenha, né, sido tratada por Deus antes. Então, tudo que eu vier a falar, Deus tratou comigo antes. Eu não falo aqui para A, para B. Eu tô falando isso porque, né, eu ministro principalmente para as pessoas da Igreja Metodista Memorial, mas então eu não ministro para A, para B, para dar indireta para ninguém. Eu ministro a palavra do Senhor primeiramente, porque Ele tem tratado e tem cuidado de mim. Então, tudo que eu vier a falar, Deus falou comigo e tratou o meu coração e tem tratado o meu coração. Bom, e sendo assim, vamos iniciar com uma oração até todos se achegarem. A paz, Luzinete, tudo bom? Nós vamos começar com uma oração para que todos se acheguem aqui na transmissão, para que possam se ambientar, dar tempo para os que estão chegando aí nessa live. Então, eu vou orar. Você, aonde estiver, feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento, né? Diante de tudo que nós temos passado. Creio que tudo o que acontece é com permissão do Senhor, para que nós aprendamos alguma coisa com isso. E então, talvez precisássemos de um tempo, de uma desacelerada. Então, eu creio que tudo é permissão do Senhor. Então, eu creio naquela palavra que diz que em tudo dai graças, né? E sendo assim, nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu vou orar, você também, onde você estiver, feche os seus olhos e agradeça a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida da sua família. E saiba que tudo o que acontece é com permissão do Senhor, né? A palavra diz que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que Ele permita. E é com isso que eu creio e pauto a minha vida. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade que tenho de estar em comunhão com meus irmãos da Igreja Metodista Memorial, estar em comunhão, Senhor, com os meus amigos do Facebook que possam, de alguma forma, estar vendo essa transmissão online, Pai. Que a palavra, Senhor, que eles possam reconhecer em mim a luz do Teu Espírito Santo, que eles possam reconhecer em mim a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Porque eu não faço nada para mim, não faço nada para que me conheçam pelo meu nome, sim para conhecer a Ti, conhecer ao Teu nome e dar honras e glórias a Ti, Senhor. Para que todos saibam que Tu és o Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus da minha família, o Deus da minha igreja, o Deus a quem eu sirvo, Pai.
Que a palavra de hoje, Senhor, vá ao encontro do meu coração, vai ao encontro dos corações, Senhor, necessitados pelo amor, aqueles que estão necessitados pela tristeza, ansiedade, Senhor, vai de encontro, Senhor, à tua palavra, dê o Espírito Consolador, vá, Senhor, de encontro a esses corações, que o Senhor manifeste o teu poder e a tua graça àqueles que estão mais necessitados, Pai. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelo que tu tens feito em minha vida, tem feito em minha casa. Eu agradeço porque a minha família, Senhor, está bem. Todos à minha volta estão bem, Senhor, protegidos pela tua graça e a tua mão de poder. Obrigado por mais um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a palavra de hoje ela é baseada no Evangelho de João, no capítulo 4. É um texto muito conhecido. Eu escuto essa história do Evangelho de João no capítulo 4 desde que eu era criança. É um texto muito conhecido e ao mesmo tempo muito rico de detalhes. Se a gente for analisar versículo por versículos, a gente se perde em questões, né, históricas, costumes e se perde também nas questões que Deus tem para tratar com nós em um texto assim. Muitos pode parecer para muitos muito simples, mas que é muito rico em detalhes. Então, é um texto muito conhecido. Está no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 24. É uma história muito conhecida da mulher samaritana, mas que, diante de tudo que a gente tem vivido, né, com essa pandemia, muitas brigas políticas, brigas ideológicas, ninguém sabe ao certo o que fazer, né? Uns fazem, vamos fazer isso, vamos ficar em isolamento, mas outros mas tem que abrir o comércio e a economia. Então, diante de tantas brigas, de tantas ideias revolucionárias, de tantos ideais políticos, né, sendo discutidos nesse momento, esse texto me veio à mente, né? E então vamos ler o Evangelho de João no capítulo 4, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e o que é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será
nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que não conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Até aqui a leitura, até o versículo 1:24. O que a gente pode aprender, com esse texto? Nós podemos aprender que as interrupções acontecem, porque estamos em quarentena em casa, as crianças, ficam Então, vamos lá? Posso? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que nós podemos aprender com esse texto da mulher samaritana? Primeiro, nós precisamos conhecer essa mulher, Através do texto, nós precisamos saber quem era essa mulher samaritana. Então, essa mulher samaritana, o texto diz, que ela já tinha tido 4 maridos e estava em um 5º relacionamento que ainda não era marido, Então, essa mulher estava vivendo em pecado com um outro homem, que não era seu marido. Então, essa mulher, à vista de um homem, de um ser humano, de um homem, de uma mulher, essa mulher era uma pecadora, era uma imoral, Quem era ela para estar falando com Jesus? Então, o primeiro ponto que nós precisamos aprender aí com esse texto é diferenciar o pecado do pecador, Essa mulher tinha pecados, sim, mas só por isso ela deveria ser rejeitada, Estudando mais sobre esse texto, nós podemos ver que o texto fala da hora sexta, mas a gente não sabe qual hora sexta especificamente. Tô ocupada. Oi. Quer ir lá fora? O texto fala hora sexta, mas não sabemos a que hora exatamente João estava se referindo, se era ao meio-dia, se era às 6 horas da tarde, Qual o horário que João estava se referindo, se João estaria usando o horário judaico ou o horário romano, Mas o fato é que era a hora certa, Não interessa qual o horário que João estava utilizando, mas o fato é que a mulher estava ali na hora certa, no local certo. E aí, então, nós precisamos conhecer essa mulher. Então, ela era pecadora, mas por ela ter pecado, nós devemos deixá-la amargurada. Por que ela estava buscando ali naquele horário?
Alguns historiadores dizem que era o sol do meio-dia, né? O horário de meio-dia, então era o horário onde o sol estava mais quente. Geralmente as mulheres iam buscar água naquela época pela manhã, onde o sol estava mais fresco, então era mais fácil caminhar até o poço para buscar água. Mas por que aquela mulher estava buscando água naquele horário? O sol mais quente, sozinha. Não era comum uma mulher andar sozinha, era perigoso, né? Mas ali estava a mulher samaritana e chegou então Jesus. O texto diz que Jesus pediu que os discípulos fossem comprar comida, né? Mas nós sabemos que Jesus podia operar milagres, ele não precisava pedir para que os discípulos comprassem comida. Ele poderia muito bem fazer um milagre se ele quisesse, né? E tirar a água de pedra, podia muito bem fazer chover alimentos, né? Se Jesus quisesse, ele tinha poder para isso. Mas ele não, ele queria ter um momento propício com aquela mulher e pedindo aos discípulos, né? O versículo 4 do texto diz que era necessário, né? Era necessário atravessar a província da Samaria. Antigamente tinha essa rixa de judeus e samaritanos que eles não podiam se falar, eles tinham um ódio mortal, né? Judeus e samaritanos, eles não podiam conviver e os judeus evitavam até passar pelo território da Samaria para não ter nem que pisar, ter que cruzar com um samaritano, né? Então, por que Jesus, sendo um judeu, disse que era necessário passar pela Samaria, né? Se eles tinham um outro trajeto, que os judeus tinham um outro trajeto para evitar ao máximo a Samaria. Mas Jesus disse que era necessário passar pela Samaria, né? Então, tem um escritor no qual eu me baseei nesse estudo, que ele se chama John MacArthur. E ele teve uma frase que eu achei sensacional, que ele dizia assim, questionando esse versículo 4, né, de necessidade. Por que era necessário passar em Samaria? E ele coloca que era necessário para atender a um compromisso divino junto ao poço de Jacó, né? Então a necessidade está aí, de atender um compromisso divino junto ao poço de Jacó. Bom, então Jesus estava no horário certo, não importando o horário que João estava se baseando. Ele estava na hora certa, ele chegou no horário certo, nem antes e nem depois. E ele estava no local certo, porque ele tinha já um compromisso divino, né? Então, ele estava ali no local, no tempo certo, indicados por Deus para fazer a vontade do Pai, para buscar e salvar uma mulher do pecado. Esse encontro tinha tudo para dar errado. Por quê? Existiam barreiras para a comunicação entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus. Uma das barreiras eram que os homens e as mulheres naquela época eles não podiam se falar, né? Até hoje no Oriente Médio, homens e mulheres não podem se comunicar publicamente, né? Outra barreira é a questão da religiosidade, da religião. Por mais que eles cultuassem o mesmo Deus, existia divergência entre eles e eles não poderiam, eles eram inimigos pela religião. Então, outra barreira para que impedia a comunicação dos dois era a religião, a religiosidade, né? Então, os judeus samaritanos tinham essa rixa. Outra barreira para a comunicação era, né, como eu já falei, eram os costumes naquela época. E por essa mulher ser uma mulher pecadora, por estar já no seu quinto companheiro, um homem respeitável, o mestre Jesus, né, jamais poderia falar com essa mulher.
porque ele era uma pecadora, ela já tinha tido 4 casamentos e estava no 5º companheiro, né? Então tinham essas barreiras de costumes, de homens e mulheres não poderem se falar, questão da religiosidade e a questão da cultura de uma mulher pecadora ser indigna de falar com qualquer um homem respeitável, né? Um mestre. Só que ela está ali na presença do Senhor Jesus. Jesus está presente num relacionamento, num diálogo, numa conversa. Quando Jesus está presente, a divisão ela tem que acabar. Os muros existentes, eles acabam, porque o Jesus é o centro, né? Jesus é o centro. Então, toda aquela barreira que existia para uma comunicação, ela se perde. Ela cai por terra, né? Todas essas barreiras, porque o Senhor Jesus causa esse efeito em nós, né? E então, essa mulher, ela passa então a ter esse diálogo com Jesus, né? E Jesus começa a falar para ela. Jesus usa da estratégia, né? De estratégias evangelísticas, vamos conceituar assim. Jesus usa de estratégia quando ele pede água. Nós sabemos que ele é Jesus, mas até aquele momento, aquela mulher não sabia quem era Jesus. Mas ele usa da estratégia de pedir água, né? Foi um pretexto para iniciar uma conversa que no final acarretaria na salvação e perdão dos pecados da mulher samaritana. Bom, outro ponto que nós devemos analisar desse texto e devemos aprender com a mulher samaritana, com a mulher pecadora, é a questão da humildade. Quando Jesus começa a falar para ela, né, quando pede para ela chamar o marido dela e ela diz que ela não tem maridos, e Jesus começa a falar assim, esse é o seu 5º relacionamento, né, começa a apontar os pecados da mulher para ela. Se coloca no lugar dessa mulher hoje, né, se você fosse essa mulher hoje. Se alguém começa a espinzinhar a gente, começa a criticar demais a gente já bate em retirada, vira as costas, fica de mal, né? E não quer dar mais papo, fala, ih, essa menina não sabe de nada, eu não quero mais conversa, né? E começa, muitos que desconhecem a palavra, começam a querer o mal dessa pessoa que critica a gente, né? Mas não. Essa mulher aguentou calada, mesmo sabendo, né, que tudo que Jesus estava falando era verdade, né? Ela aguentou calada, porque reconheceu ali uma autoridade, reconheceu ali a autoridade do Senhor Jesus, reconheceu que aquele homem que estava ali falando com ela não era um homem qualquer, era um profeta. Então, ela reconhece, teve a humildade de se colocar de lado, de colocar o eu dela de lado, que ela poderia muito bem, né, ter virado as costas e indo embora. Eu falei, eu não vou ficar aqui escutando esse cara vir falar, entregar meus defeitos. Não quero ficar aqui escutando esse cara aí que eu nem conheço, um judeu, chegou aqui e vem falar dos meus pecados mais ocultos. Eu não quero, né? Muitas vezes a gente não quer escutar a verdade sobre nós mesmos. A gente sabe, por isso que machuca. Porque tá oculto, né? Os pecados mais ocultos são aqueles que mais machucam. São aqueles que a gente não quer revelar. E são aqueles que mais precisam ser tratados por Deus. Então, quando Jesus aponta os defeitos, né, os segredos, os pecados ocultos daquela mulher, ela poderia ter virado as costas. Mas ela continuou a conversar. E permitiu que Jesus pudesse fazer com que ela entendesse como adorar a Deus. Porque ela diz que
Os judeus adoram de uma forma, os samaritanos adoram de outra forma. Então, Jesus veio para explicar para ela a verdadeira adoração, de que não importa a sua religião, né, o Deus, não importa o seu partido político, não importa a sua raça, não importa a sua opção. Se você adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, você é um verdadeiro adorador. Não importa, né, se você é a favor do Bolsonaro, se você é a favor do PT, se você é a favor do isolamento social, se você não é a favor do isolamento social. Deus quer saber o que há no seu coração. A verdadeira adoração. O que acontece no seu quarto. O que acontece quando você está em isolamento no seu quarto, em oração com Deus. Deus quer saber as suas atitudes diárias com o seu próximo, como é que é. Essa é a verdadeira adoração. Não é o local onde você adora, não é o local onde você cultua o Senhor. É o seu relacionamento com Deus. É você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que é um verdadeiro adorador. E ela consegue entender essa questão de ser uma verdadeira adoradora. Então, ela consegue, ali naquele momento, receber a salvação pela graça, se humilhando para buscar a verdade. O se humilhar não é se humilhar, se rebaixar, não. O humilhar é no sentido de você deixar o seu eu de lado, de deixar as suas convicções de lado para um bem maior. Deixar as suas convicções de lado para você dar água, para você apresentar a palavra do Senhor ao seu próximo. Essa é a humilhação de que se refere. Não é você se rebaixar, não. É você ignorar o seu eu. Ignorar aquela vontade que você tem de fazer o mal quando alguém te faz mal. Ignorar a vontade quando alguém aponta o seu erro, o seu defeito. E reconhecer que o Senhor é soberano sobre a sua vida. E ser cada vez mais parecida com o Senhor. Amém? Que nós possamos aprender com a atitude da mulher samaritana, que mesmo com a diferença, não rejeitou o Senhor Jesus, que mesmo com as diferenças, as barreiras de comunicação que existiam para que ela não se comunicasse com Jesus naquele tempo, ela não deixou isso atrapalhar a comunicação com o Senhor e reconheceu que verdadeiramente diante dela estava Jesus, o Senhor e Salvador. Amém, queridos? É isso, a palavra de hoje é isso. O Senhor falou muito ao meu coração através dessa palavra e eu espero que tenha falado também ao coração de vocês. Eu tinha mais coisas para falar, mas aí a live ia ficar muito estendida. Deixa para um outro momento. Amém? É o estudo para a escola dominical, quando voltarem os estudos presenciais na igreja. A Igreja Metodista Memorial. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade pela pastora Raquel, de estar aqui falando aos meus amados irmãos, aos meus amigos do Facebook, aos meus familiares. Enfim, que Deus abençoe a todos e vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos aonde você está. Deus, eu creio que o Espírito do Senhor Jesus está aonde está aquele que clama, aonde está aquele que o adora em espírito e em verdade. Amém? Assim como diz o texto em João 4, versículo 24, 25. 24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então se coloque aí de olhos fechados, se coloque em pé, de joelhos, da forma que você achar melhor, que lhe convir falar com o Senhor.
da melhor forma, que para Ele não importa o local, não importa a religião, se você é assembleiano, se você é metodista, se você é batista, presbiteriano, importa que adoramos ao mesmo Deus e reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Vamos orar, queridos? Amém. Eu vou orar, você fecha os olhos. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar da Tua Palavra através dessa rede social. O Senhor sonda e conhece meu coração, sabe que não falo para meu engrandecimento, mas para que a Tua Palavra se perpetue, para que a Tua glória se resplandeça cada dia mais na vida e nos corações de cada pessoa. Obrigada porque podemos estar em casa, são e salvos. Obrigada, Senhor, pelas aquelas vidas que estão lutando por nós, nos hospitais, nas distribuições de alimentos, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um, Pai, mas vá aonde, Senhor, aquele que está em recuperação, Pai, dessa doença. Que o Senhor, Pai, possa agilizar, possa dar entendimento, sabedoria, Senhor, aos nossos governantes, possa dar entendimento e sabedoria, Senhor, aos pesquisadores, Senhor, cientistas, que desenvolvam cada dia mais curas e soluções para essa pandemia, Pai. Mais uma vez reforço que tudo que acontece é porque o Senhor permite, para que aprendamos cada dia mais com essa situação. Talvez precisássemos aprender a ter mais contato uns com os outros, entre as famílias. O Senhor sabe o motivo. O Senhor está fazendo hoje coisas que só entenderemos amanhã. O Senhor sabe de todas as coisas, Tu és soberano. E o que nós temos que fazer é agradecer pela oportunidade que temos de estar vivos e termos a oportunidade de louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício que foi dado na cruz, porque através dele nós podemos ter a possibilidade de ser salvos dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Ivone, Lia, Ivanete, minha tia, Rosângela, todos que estão na live. Muito obrigada por estar assistindo. Fiquem na paz de Cristo, espero que tenham gostado, espero que tenha acrescentado algo na vida de vocês, como também acrescentou na minha quando preparei esse estudo. Amém? Um beijo a todos, boa noite, a paz do Senhor.